A Oceania é, sem dúvida, um continente de extremos. Por um lado, temos uma terra com uma riqueza natural que é quase difícil de imaginar. Mas, por outro lado, é uma região que está literalmente na linha da frente de uma das maiores crises do nosso tempo, as alterações climáticas. É precisamente este paradoxo que vamos explorar. E isto leva-nos a uma pergunta central, não é? A Oceania é um baú de tesouros cheio de recursos para o mundo ou é um aviso gigante e urgente sobre o futuro do nosso planeta? A resposta, como vamos ver, talvez nos diga mais sobre nós próprios do que sobre a Oceania. E aqui está o dilema, preto no branco. De um lado, uma potência de recursos, de minerais, de energia. Do outro, uma vulnerabilidade extrema, com o mar a subir e o clima a ficar cada vez mais imprevisível. São estas duas realidades completamente opostas que definem a Oceania hoje. Ok, então vamos mergulhar um pouco mais fundo. Vamos começar pela primeira parte desta história, pela escala, que é mesmo monumental, dos recursos naturais da Oceania. E quando se fala de recursos na Oceania, há um nome que surge imediatamente: Austrália. Não há como contornar. Este país, continente, domina completamente o cenário, ocupando mais de 80% do território e concentrando a esmagadora maioria da riqueza mineral. E a diversidade disto é impressionante. Claro, o carvão é a principal exportação e a Austrália é líder mundial em minério de ferro. Mas a lista continua e continua. Ouro, prata, bauxite, cobre, níquel, zinco. Até se encontram diamantes, petróleo e gás natural. É uma demonstração de uma abundância que parece quase inacreditável. Mas, atenção, seria um erro pensar que a história se resume à Austrália. Embora seja, claro, o gigante da região, outras nações como a Nova Zelândia e a Papua Nova Guiné também têm recursos muito importantes que vão desde a madeira e o ouro até ao petróleo e ao gás. E pronto, é aqui que viramos a moeda. Toda esta riqueza tem um custo, e é um custo altíssimo. Um preço ambiental e cultural que está a ser pago neste preciso momento. Vamos ver como é que isto se está a desenrolar no terreno. 60 mil. Parem um segundo para pensar neste número. 60 mil. É este o número de minas abandonadas espalhadas pela Austrália. Minas que continuam, ano após ano, a poluir o solo, muito depois de terem deixado de ser lucrativas. É um legado tóxico que fica. Mas o custo não é só ambiental. É também cultural e, neste caso, é irreversível. Esta citação resume uma perda trágica, a destruição de locais sagrados com 46 mil anos de história humana para dar lugar a uma mina. Como se pode imaginar, isto gerou um escândalo nacional. E por vezes, a tragédia é imediata, é humana e é absolutamente devastadora. Na Papua Nova Guiné, por exemplo, a desflorestação e a mineração deixaram o solo tão instável que provocaram um deslizamento de terras gigante. Mais de 2.000 pessoas foram soterradas. É a prova de que a degradação ambiental tem custos humanos muito, muito reais. Agora, para além do impacto local da extração, há uma ameaça ainda maior. Uma ameaça global que paira sobre muitas nações da Oceania. É uma ameaça à sua própria existência. Para se perceber a dimensão humana disto, é crucial entender este termo, refugiado climático. Ninguém escolhe ser um refugiado climático. É uma pessoa que é forçada a deixar tudo para trás porque o seu ambiente, a sua casa, simplesmente já não consegue sustentar a vida. E estas são algumas das nações que estão, neste preciso momento, nessa linha da frente. Kiribati, Tuvalu, Ilhas Marshall, Vanuatu. Para estes países, a subida do nível do mar não é uma teoria distante. É uma realidade que enfrentam todos os dias. Leiam bem esta previsão. Em apenas 10 ou 15 anos, uma nação inteira pode simplesmente desaparecer debaixo d'água. Mais de 100 mil pessoas a ficarem sem casa, sem terra, sem país. A escala desta perda é algo quase impossível de conceber. E a ameaça não vem só da água que se vê a subir. Há uma invasão mais silenciosa, quase invisível. À medida que o mar sobe, a água salgada infiltra-se no solo e contamina as reservas de água potável. Isto pode tornar estas ilhas inabitáveis muito antes de serem fisicamente engolidas pelo oceano. Mas, e isto é importante, a Oceania não está a assistir a tudo isto de braços cruzados. Pelo contrário, há uma luta a acontecer, uma luta pelo futuro, e é interessante ver as respostas que estão a surgir.
E já estamos a ver algumas soluções diplomáticas pioneiras. Um exemplo é este acordo que é mesmo histórico, em que a Austrália se compromete a dar refúgio aos cidadãos de Tuvalu. É, na prática, uma das primeiras respostas concretas à crise dos refugiados climáticos. O plano de ação de países como Tuvalu é complexo, tem várias frentes. Primeiro, tentam defender-se localmente, construindo barreiras e elevando edifícios. Depois, procuram garantir comida e água, por exemplo, com culturas resistentes ao sal. Mas também olham para fora, tentando criar vistos humanitários para que as pessoas possam sair com dignidade. E, claro, a parte crucial, exigir que os países desenvolvidos façam cortes a sério nas suas emissões. E, por vezes, para que o mundo preste atenção, são precisos gestos dramáticos. E esta imagem é muito poderosa. Para mostrar a urgência da situação, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Tuvalu fez o seu discurso para uma cimeira global, assim, de pé, dentro do mar, com a água a subir-lhe pelos joelhos. Uma forma inesquecível de dizer ao mundo que o tempo está a acabar. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta final. Uma pergunta moral, que define a nossa era. Quando as águas sobem e uma nação inteira começa literalmente a afogar-se, de quem é a responsabilidade? A resposta que dermos a esta pergunta vai, sem dúvida, moldar o futuro de todos nós.